Então, tá gravando. Então, tá. Então, por que booleano? Tá? Porque lá em 1800 e Guaraná com rolha, tinha o cara lá chamado George Boole, que escreveu um paper lá, um artigo sobre matemática discreta, né, ou sobre relações lógicas entre variáveis. E essas variáveis que ele escreveu, elas só apresentavam dois valores, dois estados, né, que era 0 e 1. E a gente considera, na realidade, são estados antagônicos. Você sabe que são antagônicos? São coisas antagônicas? Sabe, oposto um ao outro. Isso, oposto um ao outro. Tá? Então, tu trabalha com relações lógicas sobre coisas que tu pode diferenciar dessa forma, né? De forma antagônica. 0 e 1 é um exemplo de como tu pode representar uma variável booleana, mas tu também pode dizer que é falso ou verdadeiro, por exemplo. Né? Então, se o 0 é falso, obrigatoriamente 1 tem que ser verdadeiro, tem que ser o oposto. Tá? Então, quando o cara desenvolveu toda essa teoria booleana, que a gente chama de álgebra booleana, não existia nem computador, né? Existia eletricidade, agora eu não sei se dizer, acho que a eletricidade estava já em... Quer dizer, eles já conheciam os efeitos da eletricidade, mas eu acho que dentro tinha poucas aplicações, né? A eletricidade ainda tinha poucas aplicações naquela época. E computador, nem pensar, né? O que era um computador Se eu não me engano, já existia algumas máquinas de calcular, mas elas eram todas mecânicas, né? Todas mecânicas, não tinha nada de elétrico, eletrônico. Mas, enfim, aí o Boole descobriu isso aí. Descobriu, não, ele desenvolveu essa teoria, que só lá, mais de 100 anos depois que ele descobriu, que viram que isso aí dava para aplicar para fazer processamento de dados de forma digital. Então, eles viram lá que a eletrônica lida muito bem com esse negócio de 0 e 1, exatamente por causa do transistor, né, que vocês viram aí no módulo passado em eletrônica 1. O transistor, ele é uma chave lá que fica 0 ou 1. Os caras pensaram, pô, se a gente juntar o transistor com a álgebra de Boole, a gente pode criar todo um sistema, lógico, elétrico, eletroeletrônico. Né? Então, eles juntaram. Então, vejam que muitas vezes descobertas científicas, né, às vezes não são. Claro que essa descoberta, a álgebra de Boole tinha outras utilidades, né, em outras áreas, mas vejam que o desenvolvimento da computação ele só se deu a partir do momento que se começou a ter chaves eletrônicas pequenas, como os transistores, né, aliado a uma teoria que existia há mais de 100 anos. Né? Então, nem sempre a ciência é uma coisa óbvia, a ciência é uma coisa que, né, vai crescendo. Né? Então, primeiro tu publica uma coisa que aparentemente não tem relação com uma outra área, né? Mas daqui a pouco, passa anos aí, alguém consegue achar uma relação. Então, essas questões aí que são interessantes, né? Eu acho interessante na história de como as coisas se desenvolvem, como que as coisas se desenvolvem, né? Nem sempre é uma descoberta. Raramente é uma descoberta, assim, é um cara inventou a computação, né? Na realidade, foi uma construção de séculos de conhecimento. Né? Então, o Boole foi um cara, o outro inglês, aquele do filme, putz, me esqueci o nome do cara, o pai da computação moderna. Como é que é mesmo o nome do cara lá que quebrou o código nazista? Alguém se lembra aí do nome dele? Esse mesmo. Esse aí foi o segundo, foi um dos pais das máquinas digitais, né? Então ele aliou todos esses outros conhecimentos, né, para gerar um sistema computacional. Na realidade, ele desenvolveu um sistema que aprendia, né, as coisas. Essa máquina dele aí era um princípio assim de uma, vocês já devem ter ouvido a expressão machine learning, né, ou aprendizagem de máquina. Então ele desenvolveu uma máquina que aprendia, né, aprendia como quebrar os códigos, né, dos nazistas. Então, Alan Turing também foi um dos caras, assim... Era um princípio de uma rede neural? Isso, pode pensar algo parecido com isso.
redes neurais, pessoal, é uma coisa muito antiga já. Elas falam, rede neural, não, rede neural é um negócio que vem desde o final da década de 70, anos 80, né? Então, o rede neural, hoje em dia existem redes muito, claro, ela é uma base para o conhecimento que tem hoje de outras redes, né? Foi um conhecimento básico, assim. Mas hoje em dia tu tem redes malucas aí que funcionam de tudo que é jeito, né? Então, ultimamente tem se estudado muito uma coisa que chamam redes de atenção, né? Redes convolutivas. Então, essas são redes que têm tido assim, mais sucesso. São duas redes que estão sendo bem estudadas hoje em dia, né? Então, até a própria Google te fornece algumas redes pré-treinadas para isso. Eu tenho muita vontade de trabalhar com essas redes em processamento de imagem, né? Então, eu já devo ter falado para vocês que o futuro, hoje em dia, da tecnologia é esse conhecimento, né? Dessas redes, como elas funcionam. Processamento de imagem é uma coisa que, cara, quem souber processamento de imagem vai assim, ter trabalho até o fim da vida dele, né? Então, todo mundo já deve ter visto os Tesla, né? Os carros que dirigem sozinho. Como é que ele dirige sozinho? Porque ele tem um processamento de imagem muito bom, ele consegue reconhecer bem, diferenciar bem o que é estrada, o que é pedestre, se tem carro na frente, tem carro atrás. Tem também, onde mais se usa, uma coisa que tem no Brasil, que estão falando que vai ser implementado, eu ainda não vi, né, em nenhum lugar, mas dizem que já tem, que é o tal do pardal que mede a distância. Vocês já ouviram falar disso? Né? Como é que funciona o pardal hoje em dia? O pardal que a gente tem hoje em dia, ele funciona por efeito Doppler, né? Ele manda uma onda ele manda um ultrassom e depois ele vê quanto tempo esse ultrassom demora para ser refletido. Ele faz isso várias vezes e consegue ver qual é a velocidade do carro. Né? O que os pardais, esses de distância, de média, que eles chamam, pardal de média, eles vão tirar uma foto da placa do teu carro num ponto da estrada, aí tu vai andar, sei lá, 20, 30 quilômetros, ele vai tirar outra foto lá do outro lado da estrada do teu carro. E aí ele vai reconhecer as duas placas, no processamento de imagem, né? E vai contar quanto tempo tu demorou para passar num pedaço e no outro. E aí vai calcular a tua velocidade. E aí, se estiver acima do limite, ele te multa. Se estiver abaixo, né, segue o baile. Então, vai ficar difícil aí enganar os pardal. Né? Porque esse de ultrassom é só tu diminuir a velocidade quando está perto dele. Depois acelera que não dá nada. Então, esses novos pardais aí não vai dar para fazer isso. Não sei se você já tinha ouvido falar disso. Primeira vez. Então, eu acho que, se eu não me engano, se chama pardal de média, se chama. Ó, quer ver? Ó, eu vou até colar aqui, ó. Lá no Distrito Federal já tem, ó. Eles estão em fase experimental, é uma notícia de 2019. É uma notícia de 2019. Mas quem tem interesse em... Aí, eu não li essa reportagem, né, mas... Né, como é que é, depois eu vou dar uma... Como que ele reconhece. Pelo que eu entendi, é pela placa, né? Ele tira uma foto da placa. Eu não sei se ele explica nessa reportagem. Exatamente, olha. Exatamente o que diz na reportagem. Ele reconhece a placa, né? A gente tira uma fotinho da placa, extrai o valor. Aí, como é que funciona, né? Ele tira uma foto da frente do carro, ele reconhece onde está a placa, ele vai ali onde está a placa, ele extrai os caracteres da placa. Aí tu pode fazer uma rede que aprenda o que são as letras da placa, que são os números, né, de acordo com os pixels ali. Aí é assim que funcionam essas redes. Tu treina para reconhecer coisas. Tu vai reconhecer primeiro o que é a placa, depois tu reconhece a placa, tu vai ver o que é cada caractere e assim sucessivamente. Tá? Mas, enfim, para que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque o seguinte... E aí, tá, o booleano só funciona com valores binários.
Então, como que a gente converte uma álgebra booleana para o mundo real, né? Como que eu sei que é 0 lá no terminal do meu circuito? Como que eu sei que é 1 no terminal do meu circuito? Então, tu precisa ter valores de tensão que representam cada um dos estados. Tá? E existem várias convenções do que é 0 e do que é 1. A mais famosa, né, e a mais conhecida, e mais falada, e, enfim, é a que considera 0 como 0 volts e 1 como 5 volts. Né? Esse é o mais... Porque existiam circuitos numa família chamada TTL, que era transistor logic, aí que vem o TTL, tá? Que é o transistor TJB, são tecnologias do transistor TJB, que usavam os 5 volts. Aí tem o CMOS, que pode ser 0 volts, e até 15 volts ele reconhece como... Né? Se eu não me engano, até 15 volts. Esse aqui seria o 0, esse aqui seria o 1. Tá? Mas, enfim, o que interessa no circuito digital? Não é se tem 0, se tem 15, se tem... Né? Eu não quero saber exatamente o valor da tensão, mas que estado lógico essa tensão representa. E é só 0, professor. Vamos concentrar aqui no TTL, tá? Então, esse aqui foi só um exemplo, tá? Mas vamos se concentrar aqui no TTL. Tá? Então, o circuito TTL, em geral, eles reconhecem entre 0 e 0,8 volts como sendo 0. Então, não é exatamente 0, é uma faixa de valores de 0 a 0,8. Tá? Porque pode flutuar, pode ter um offsetzinho, pode ter não sei o quê. Então, né, então até para pequenas variações ali, um ruídozinho, uma própria rádio AM, já vai, se tu pega um fio, liga no circuito, né, esse fio vai virar uma antena. Né? Então, vai ter uma interferência, vai ter um sinal magnético ali interferindo no teu sinal que vai poder mudar a tua tensão. Então, não pode ser exatamente 0, tem que ter uma tolerância. Tá? Então, ó, de 0 a 0,8 e o nível lógico 1 entre 2 e 5 volts. Tá, professor, e o que acontece se eu tiver 1,2 volts no terminal do meu circuito? Se tu botar isso numa entrada, vai ser uma saída indefinida. Não tem, a saída pode acabar saindo 0, pode acabar saindo 1. Ou a saída pode ficar no meio termo também. Tá? Ah, mas eu estou botando certinho, 0, medir lá, tem 0,2 na minha entrada e 3,9 na minha outra entrada, numa porta-hora, na entrada A e na entrada B. Só que eu estou lendo 1,3 volts na saída. Bem, isso pode indicar que o teu circuito está com defeito, né? Se tu tem os valores corretos na tua entrada e na tua saída tu está medindo uma coisa errada, que está fora desses níveis, então até aquele próprio CI, aquele teu próprio circuito integrado, pode estar com... O próprio circuito integrado pode estar com defeito, né? Tá? Entenderam? Tranquilo. Tá. Então, assim, ó, o valor da tensão não interessa, desde que ela esteja dentro da faixa, né? Então, o valor é diferente da eletrônica analógica, porque o valor da tensão interessa para ti. Né? Porque, sei lá, tu está controlando o motor, né? E aí o motor funciona com uma tensão X e tal. Tu vai estar trabalhando com coisas que não são necessariamente digitais. Tá. Variáveis e constantes booleanas. Então, lá na álgebra booleana, então letras, assim como na álgebra da matemática, elas também representam variáveis. Que uma variável é uma letra que pode representar 0 ou pode representar 1. Né? Depende do caso. Né? Depende do caso. Ela segue uma regra que é a álgebra booleana, a gente vai ver depois a álgebra de Boole com mais detalhes mais à frente, tá? Como que é as regras dessa álgebra de Boole. Então, em geral, a gente usa letras como variáveis.
Então, por exemplo, a variável A maiúsculo pode representar um valor booleano que deve ser 0, 1 ou 0. Tá? E na álgebra de Boole existem apenas 3 operações permitidas, que é a AND, ou E, né? O E, a OR, ou e NOT. Tá aqui, ó, escrito. Que eu gosto de chamar de que é a função inversora. Tá? A AND e OR eu uso geralmente o nome em inglês mesmo, que, enfim, eu aprendi assim, sempre usei assim. E o nome do inversor eu uso inversor em português. Eu faço essa salada aí de frutas. Mas tanto faz, tá? Tanto faz. Mas na eletrônica digital a gente chega a usar que nem o XNOR, o XOR, NAND. Ou a gente não usa? Usa. Mas aí o que é uma porta NAND? Me fala aí. Não é. Então, tu pode fazer com as 3 operações básicas? Sim. Tipo assim, se a gente chega a usar elas. A XOR, tu consegue fazer uma XOR usando essas 3 funções básicas? Sim. Consegue, né? Então, todas as outras funções lógicas são derivadas dessas 3 básicas. Vamos usar? A gente vai usar todas, a gente vai fazer vários circuitos lógicos aqui. Mas a gente está partindo do princípio, né? Qual é as mais básicas? Essas são as 3 básicas. Como é que é o nome do XOR? Todas, a gente vai ver mais adiante, tá? A gente vai ver mais adiante, tá? Mas eu não vou te falar agora porque eu não me lembro de cabeça, tá? Qual é a função a partir das funções básicas, tá? A XOR, tá? Mas deixa eu ver aqui, eu tenho o Google aqui, vamos ver, a XOR. Deixa eu me lembrar da tabela verdade da XOR. Tá aqui. Então, a XOR, ela é... como que é? É que eu não me lembro aqui exatamente. Tá, eu não vou te falar agora para não falar errado, tá? Mas a gente vai ver mais à frente como é que é uma XOR, tá? Tá? Quando a gente vai estudar, depois, na próxima aula, a gente vai estudar as outras portas lógicas, que são as que se derivam dessas aqui, inclusive a XOR e a XOR. Tá? Bem, mas essas operações lógicas, então a minha resposta para ti é: tenha paciência, meu caro. Tenha paciência que a gente vai chegar lá em algum momento. Tranquilo. Tá? Então, essas operações lógicas, elas foram implementadas em circuitos integrados. Tá? Então, o que é um circuito integrado? Todo mundo sabe o que é um circuito integrado? O que é um circuito integrado? Ou mais conhecido como CI. Qual outro? Alguém me diz um outro sinônimo para circuito integrado? CI são as iniciais, né? Alguém me dá um sinônimo aí para circuito integrado? Um nome bem popular. Processador? O processador é um circuito integrado, né? São os chips. Né? Mas o processador é um circuito integrado. Né? Eu ia perguntar depois... microcontroladores também. Microcontroladores, né? Tudo que é circuito que é encapsulado é um circuito integrado, né? Um Arduino, um processador de computador, uma memória RAM, né? Não a placa da memória RAM, mas sim o chipzinho de memória em si, né? O chipzinho preto, aquele que vai soldado na placa, tá? Então, são circuitos que tu integra várias funções dentro de uma pastilha de silício, tá? Isso é um circuito integrado. E aí, lá dentro do circuito integrado, tu vai ter bilhões, dependendo do circuito, né? Tu vai ter bilhões e bilhões de transistores. E uma pergunta: circuitos integrados, eles são só digitais? Sim ou não? Olha, um Arduino consegue lidar com sinais analógicos. Como assim? Me explica melhor isso aí. Ele tem ali as entradas analógicas, né, e tu consegue ler um valor que vai de 0 a 1023.
Tá. E isso aí se chama conversor analógico digital. Tá? Então, tua resposta, tá. Ele tem, então, tu entende que ele tem uma etapa que é analógica, né? Que é a etapa onde ele lê esse sinal e converte. Tá certo. Então, um circuito, ele não é necessariamente um circuito integrado, né? Ele não é necessariamente digital. Ele pode ser apenas digital, como ele pode ter partes digitais e partes analógicas, como o exemplo que tu deu, tá? Ou ele pode ser todo analógico também. Então, tu pega um amplificador de áudio aí, hoje em dia, de uma caixinha JBL, né? Toda a parte de processamento analógico, de amplificação, é um chip só que faz. Tá? Então, tua resposta está certa, tá? Tu não me respondeu diretamente, né? Sim ou não. Mas o que tu falou está certo, tá? Então, o Arduino, ele tem uma etapa que é analógica. Ele entende lá o sinal analógico entrando e transforma esse sinal num código digital, né? Então, ele tem que ter um pedaço daquele circuito que está dentro daquele chip, ele tem que entender o que é uma tensão analógica, ele tem que saber lidar com tensões analógicas. Tá? Então, boa resposta. Tranquilo aqui, pessoal? Variáveis. O que é uma constante booleana? A constante booleana é um valor que vai ser sempre constante, né? Quem me diz na prática, o que é uma variável booleana na prática? Aqui a gente viu que é uma letra A, uma letra A representa, mas na prática, o que é uma variável booleana? Então, vamos pensar. O zero? Tu está me falando uma coisa teórica. Um zero é teoria. É você saber na prática. O que Sinal elétrico? Tá. Vamos perguntar de outra forma. Que dispositivo elétrico pode me representar 0, 1? Que dispositivo eletrônico pode me representar 0, 1? Em alguns momentos ele é 0, outros momentos ele é 1. Bem simples, pessoal. É mais simples do que vocês estão pensando. Se tu pensasse assim, eu quero ter aqui um negócio onde, se eu mexer nele, ele vai ser 0, se eu mexer nele, ele vai ser 1. Uma chave? Não sei. Perfeito, uma chave. Eu não falei que era fácil? Que era simples? É isso aí, é uma chave, entendeu? Uma chave, né? Pensa a tua luz como 0 e 1. Então, tem uma posição da chave que a luz acende, a posição que a luz apaga. 0, 1. Então, na prática, o que é uma variável booleana? É uma chave, né? É uma chave liga e desliga. Na prática, o que é uma constante booleana sempre igual a 1? Alguém já tinha respondido antes. Agora, isso aí é certo, já te perguntando. Uma constante booleana, o que seria uma constante booleana na prática? Uma constante igual a 1 sempre. Uma fonte de alimentação? Uma fonte de 5 volts, por exemplo. Né? O 5... Não vamos dizer, porque a fonte ela tem o positivo e o negativo, né? Seria lá tu pegar uma tensão do positivo, né, da fonte. Então, um fio, se tem lá no teu circuito um fio com mais 5 volts, e tu liga esse fio em algum lugar, lá do teu circuito digital, aqui vai ser sempre 1. Né? Diferente se tu ligar diferente se tu ligar uma chave. Né? Então, essa chave aqui, se ela estiver aberta, aqui vai ser 1. Se a tua chave estiver fechada, aqui vai ser 0, né? Então, se ela está aberta é 1, se está fechada é 0. Uma variável. Então, a tua chave funciona como uma variável, dependendo de como ela pode mudar o valor. Agora, esse fio, ele vai ser sempre 5 volts, então ele vai ser sempre 1. Então, se tu ligar lá numa porta OR, esse circuito, qual que vai ser sempre a saída desse teu circuito?
qual vai ser a saída desse circuito? 0 ou 1? Vai ser sempre 1. Vai ser sempre 1, independente do que eu fizer com a chave. Concordam? Porque aqui é uma constante, que nunca muda. E a gente viu lá no OR que se tu soma 1 com qualquer outro valor, a saída é sempre 1. Então, a chave aqui é uma variável, mas a saída vai ser uma constante, por quê? Porque aqui é sempre 1. Agora, se eu trocasse essa porta por uma AND. Cadê aqui? Por uma AND. Aí eu saberia qual ia ser a saída sempre? Ou ela ia depender da... Ou ela ia depender da chave agora? Agora depende da chave. Agora depende da chave, né? Porque se a minha chave for 0, 0 vezes 1 é 0, né? Então, se eu estou nesse caso aqui, a minha saída é 0, né? Se eu tenho 0, a saída é 0. Agora, se eu tenho 1, né? O 1 aqui, a minha saída vai ser 1 aqui também. Porque daí 1 vezes esse 1 é 1. Tá? Mas aqui, ó, esse fio representa uma constante, sempre 1. E essa chave representa uma variável, a variável A, por exemplo, que pode ser 1 ou 0. E o que representaria sempre o 0? Se o mais 5 representa sempre 1, o que representaria o 0? O que é o 0 volts no circuito? Vai ser a chave não ativada, 0. Seria a chave aberta. Não, não é a chave. Uma constante igual a 0. Ó, eu desenhei aqui, o que é isso? O ground de uma fonte. Isso aqui seria o 0 constante. Então, ó, quem falou em chave falou errado. Eu perguntei o que seria o 0 constante, sempre 0. Né? A chave é uma variável. Pode ser 0, pode ser 1. Agora, o ground é sempre 0. E o mais 5 aqui é sempre 1. Entenderam? Agora sim. E a chave, ela é 0 ou 1. Tá? Então, tu tem constantes, que são representadas pelo... Pode representar pelos 5 volts da fonte, né? Ou tu tem o 0, que tu pode representar pelo ground da fonte. Joia, professor, que legal. Era tudo que eu queria saber numa segunda de tarde. Estava ansioso para isso. Mas e agora? O que eu faço com essas constantes e com essas variáveis? Então, imagina que tu tem um circuito digital que tu não sabe o que tem lá dentro dele. Tá? Aí eu quero saber como que se comporta esse circuito. Tá? Se eu só tenho 2 entradas, a gente sabe que eu tenho 4 combinações possíveis, né? 2 na 2. 2 na 2 combinações dá 4 combinações possíveis. Aí, o que é uma tabela verdade? A tabela verdade é uma tabela que vai me dizer como que é a saída para cada uma das combinações de entrada. Ou seja, para eu saber o funcionamento, o comportamento de um circuito digital, às vezes eu não preciso saber o que tem dentro dele, qual é o circuito que está ali dentro. Eu preciso saber o quê? Da tabela verdade, né? Concordam? Tá? Então, como é que funciona a tabela verdade? Ela vai me dar o valor da saída para cada combinação de entrada. Então, olha só, o que essa tabela verdade aqui está me dizendo? Ela me diz que quando o A e o B são 0, a saída é 1. Quando o A é 0, o B é 1, aqui é 0. Né?
Vamos ver se vocês entenderam. Eu acho que sim. Ninguém perguntou nada. Se eu tenho 0 aqui e 1 aqui, em que linha que eu estou dessa tabela? Na primeira, segunda, terceira ou quarta linha? Segunda. Segunda linha. Portanto, a minha saída é igual a 0. Certo, né? Eu estou nessa linha aqui, ó. Então, eu sei que se eu estou naqueles valores ali, a minha saída é 0. Tá, professor, e aí? E aí que eu botei mais uma entrada, então, para dificultar mais a coisa. Tá? Aí, se eu tenho, além da entrada A, B, eu também tenho a entrada C. Né? A, B e C. Ó, que C bonito, hein? Impressionante. Tá, tem essa entrada C aqui. Não notem que o C tá feio, tá? Eu te conto que ele tá bonito. Vou tentar consertar ele. Agora tá mais bonito, quase. Ó, então, eu tenho a entrada C. Então, agora eu tenho A0, B0 e aqui C igual... Vamos fazer o seguinte. Deixa eu mudar esse valor. Né? Agora eu tenho C1, A1 e B0. Tá? Então, ó, tá tudo meio fora de ordem aqui, mas é o A, B e o C, né? Então, o A, o B e o C. Então, vamos procurar aqui, ó, onde o A é 1. Aqui a gente está aqui em vermelho. Deixa eu apagar isso aí. Não confundi vocês. Ó, então, o A é 1. Então, o A é 1. Então, é dessa linha para baixo. O B é 0. Opa, o B é 0. Então, é uma dessas duas linhas. O C é 1. Opa, achei a linha. É essa daqui. Ou seja, a minha saída também é 0. Né? Se eu tivesse aqui, né, 1 C, 0 no A e 0 no B, aí eu estaria nessa outra linha aqui. Aí a minha saída seria 1. Né? E assim por diante. Tá? Tranquilo, pessoal? Entenderam? Preciso fazer para o D ali também? Ah, acho que não. Não Bem preciso, né? simples. Tá. Então, ó, a minha tabela verdade, ela vai me dizer qual é a saída, dependendo da combinação de entrada. Como que esse conhecimento pode ser útil para a prática que vocês vão fazer? Eu vou te dar um circuito que tu não sabe qual é a tabela verdade e tu vai ter que montar o circuito e descobrir qual é a tabela verdade desse circuito a partir da montagem dele, né? Aí tu vai ter que montar a tabela e aí tu vai ter que testar entrada por entrada e anotando a saída, tá? E aí depois vocês vão ter que compartilhar esse circuito comigo para eu ver, tá? O circuitinho feito lá no Tinkercad. Tá? Então, isso vai ser parte da primeira prática de vocês. Certo. Pois bem, sabendo o que é uma tabela de verdade, agora a gente está pronto para entender o que são as funções e portas lógicas. Por quê? Porque a forma de descrever uma porta lógica, uma função lógica, é através de uma tabela verdade. Tá? Enquanto na álgebra normal, tu descreve uma função por um gráfico, né? Tu descobre uma função por um gráfico. E aqui tu descreve a função através de uma tabela verdade. Bem, a função OR, a função OU, né? Eu falei até de uma função lógica antes, eu tinha me esquecido que a gente não tinha passado por isso ainda. Mas, enfim, ainda bem que vocês se lembraram. Então, quem ficou boiando lá quando eu desenhei a porta OR, né? Por que era sempre 1 quando tem mais 1 na saída? Porque, ó, aqui está a tabela verdade. Se tu tem 1 em qualquer uma das entradas, a saída é sempre 1. E tu representa essa porta, né? Tu representa essa porta pelo sinal de mais. Tá? O sinal de mais
representa a função lógica ou, que ela não funciona como uma soma binária, pessoal. Tá? Soma de números binários é diferente de soma booleana OR. Tá? Quanto que é 1 mais 1 em binário? Quanto? No caso seria 10. Isso. Quanto é que é 1 mais 1 em qualquer base? É 2, né? Sim. Ou o código que representa o número 2, né? Então, 1 mais 1 em binário, aqui, isso não é hora, vai ser eu vou até apagar isso depois, mas isso é em binário. 1 mais 1 em binário, numa soma binária, é 10, né? Que representaria o número 2 em binário, que é diferente, né? Então, isso são coisas diferentes. Soma binária e operação OR são coisas diferentes. Tá? Eu escrevi uma piadinha no chat ali para vocês, aí, quando vocês forem lá conversar com a gata, com o gato, vocês largam essa piadinha aí, vai fazer sucesso, tá? Tá, não entender, larga fora. Então aí, ó, piadinha boa para quebrar o gelo aí. Fala, você pode ter certeza, precisa de garantia. Tá, pessoal, vocês entenderam então o que é a diferença de uma soma algébrica binária e de uma soma lógica? Ó, o 1 mais 1 é igual a 1 aqui. Né? 1 mais 1 da função OR é 1. Agora, se tu está fazendo 1 mais 1, uma conta algébrica binária, né? Aí é igual a 10. Isso aqui é aritmética, perdão, não é álgebra binária. Isso aqui é aritmética binária, né? Então, na aritmética normal, soma números de forma normal. Tá? Entendido? Qual é a diferença? Que não são as mesmas coisas? Tá, então, vou até apagar aqui. Se não é 0, é 1. Oi? Em resumo, se não é 0, é 1. Se não é 0, é 1. Tá? Então, a função OR, ela vai ser sempre 1 quando qualquer um dos elementos de entrada for igual a 1. Aqui só tenho 2 elementos, que é o A e o B. Eu posso ter mais? Posso. Tá. Aí, a partir da função lógica OU, se desenvolveu uma porta lógica e botaram dentro de um circuito. Aí, esse é o código da porta. Isso quer dizer que se tem 1 no A e 0 no B, a saída é 1. Se tem 0 e 0 nos dois, tá? A saída da porta lógica vai ser de acordo com essa tabela. Se as duas entradas forem 1, a saída vai ser 1. Tá? Uma porta OU, uma porta OR com 3 entradas, mesma coisa. Se qualquer uma das entradas for 1, a saída é sempre 1. No caso dessa porta, o único caso que vai acontecer é na primeira linha, vai ser 0. Em qualquer outro caso, vai ser tudo 1. Tranquilo? Entenderam aqui com 3 variáveis? E se tiver 4 variáveis? E se tiver 5? Se tiver 1000 variáveis? Se tiver 1000, se tiver 1 milhão de variáveis e uma for 1, não interessa que as outras 999.999 sejam 0. Né? Então, é isso aí. Tá? Então, eu falei que se manifestou de forma correta. Tranquilo, pessoal? Entenderam? Ou não entenderam? Alguém tem alguma dúvida? Nenhuma, é bem básico até agora. Tá. Mas não tem problema ter dúvida no que é bem básico, tá, pessoal?
Para alguns, às vezes, a ficha cai mais rápido que para outros. Tá? Se às vezes tem vergonha, se tem vergonha de perguntar, não gosta da câmera, não quer virar meme, aí me manda e-mail, né? Ou que a gente ajuda nas dúvidas. Né? Tá? Não pode ter medo de virar meme, pessoal. Vai que tu fica famoso ainda depois. Vamos lá, então. O que são esses dois exemplos aqui? Esses dois exemplos, eles mostram a variação do valor das entradas ao longo do tempo. Tá? Então, mostra a variação das entradas ao longo do tempo. Então, vamos lá. Aqui, entre T0 e T1, qual era o valor das entradas? 1 ou 0? 0. 0, né? E aí, qual é a saída? Qual é o valor da saída? 0. Muito bem. Aqui, entre T1 e T2, o que aconteceu? Um ficou positivo, mas o outro continuou. O A virou 1. Né? O positivo não é uma palavra boa. Eu entendi o que tu quis dizer, mas positivo não é uma palavra boa. Virou 1, ou nível lógico alto, né? Então, o A virou nível lógico alto. E o B continua nível lógico baixo, entre T1 e T2. Concordam? Se uma das entradas, qualquer uma, for 1, a saída é igual a 1. Tá? Entre T2 e T3, né? Aí o B também foi 1, e o A continuou 1, entre T2 e T3. Tá? 1 também. Tá? Aí o A virou 0 e o B ficou 1, continua 1. Aí entre T4 e T5, né? Aí os dois são 0. Aí entre T5 e T6, e assim sucessivamente. Pessoal, é certo que cai questão na prova disso aqui. Talvez não vai ser tão fácil assim, né? Vai ter um circuitinho um pouquinho maior aqui. Talvez mais de uma entrada, A, B, C. Mas é certo que cai questão de forma de onda. Tá? É certo que cai questão de forma de onda. Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas vai cair. Tá? Eu nem sei como é que eu vou fazer a prova ainda, mas vai cair. Como é que o professor de eletrônica fez a prova para vocês? As provas. Como é que eram as provas? Alguém me fala aí. Foi o Omar, né? Não foi produção de trabalhos. Ele não deu prova. Ele dava um trabalho toda semana, às vezes 2. Entendi. Talvez faça um trabalho, não sei. Né? Prova vai ter, tá? Prova vai ter. Eu estou falando dessa parte aqui de temporização. Prova com certeza vai ter. Tá? Eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas vai ter. Mas a gente está meio longe ainda para falar sobre isso. Tá? E aqui outro exemplo, a mesma coisa, né? Essa aula já está lá, já postei lá essa aula, tá? Aqui vai ser a mesma coisa, só que com 3 entradas. Joia, pessoal? Entenderam isso aqui de forma os gráficos? Como que funciona esses gráficos? Tá? Aí, no caso, vocês, aqui já está tudo bonitinho, né? O que é o T0, o que é o T1. Se eu passasse um exercício para vocês, vocês iam ter que identificar, né? Quais são os trechos que interessam. Né? Que são os exatamente aonde muda, né? Aonde algum deles muda, que é onde tu tem que marcar, né? Quando um deles muda, tu tem que ver se o outro mudou, se ele continua igual, se a saída muda, não muda. Tá? Então, a função end. Tá? A função end, então, é a função produto. Certo? Aqui, o que acontece? Aqui até dá para pensar um pouco mais na aritmética do que a OR, né? A OR ela não faz muito sentido na aritmética porque 1 mais 1 é igual a 1. Né? Então, aritmeticamente falando, não é a mesma coisa. A função end, ela funciona da mesma forma que a função produto aritmético. O que o produto aritmético diz? Qualquer número multiplicado por 0 é igual a
Zero. Né? Igual a zero. Então, qualquer número multiplicado por zero. Ou seja, a saída vai ser sempre zero quando uma das entradas for igual a... Zero. Zero. Muito bem. Tá? Muito bem. E ela só vai ser 1 quando todas as entradas forem igual a... Aqui está o desenho. Esse escudinho bonito aqui. Então, essa é a porta end. Vocês têm que saber a diferença dos desenhos, tá? Tem que saber a diferença dos desenhos. O outro aparece uma meia-lua, nesse aqui aparece um escudo, sei lá o quê. Tá? E aqui é a função produto. Tu pode usar o vezes, o x do vezes, pode usar o ponto. Certo? Se eu tenho 3 entradas na minha porta end, mesma coisa. Se tiver 0 em qualquer uma das entradas, a saída vai ser sempre 0. Ela só vai ser 1 quando todas as entradas forem 1. Né? Tranquilo, pessoal? Eu estou indo um pouquinho mais rápido, porque eu estou achando que, né, vocês já estão só revendo isso, ou já viram. Mas não tem problema. Se alguém achar que está rápido, aí pode falar. Tá? Aqui é a mesma coisa do exemplo, né, da temporização. Então, enquanto as entradas forem 0, é 0. Aqui mudou, né, para 1, mas a outra continuou 0, então continuou 0. E ela só é 1 nesses trechos onde todas as entradas são igual a 1. E todo o resto ela é 0. Então, como que eu sei qual é o valor da saída, né, em vermelho aqui? Eu tenho que olhar qual é o valor na mesma linha, né? Na mesma linha vertical. Isso. Então, eu tenho que olhar na mesma linha vertical aqui qual é o valor das entradas. Então, se as duas entradas aqui são 0, quer dizer que elas estão 0 ao mesmo tempo e a minha saída é 0. Tá? E o inversor é mais fácil ainda. O inversor, ele inverte a entrada. Então, se minha entrada é 0, a minha saída é 1. Se minha entrada é 1, minha saída é 0. Tá? Aqui ele apagou o tracinho de cima, né? Era para ter o tracinho aqui, não sei porque ele apagou. Eu vou dar uma editada depois para ver melhor. Né? Mas aqui era para ter o tracinho. Em cima desse ar aqui. Né? Tá aqui tá certo o tracinho, aqui também. Né? Mas assim, ó, é o triângulo que me diz que é um inversor? Não. O que me diz que é um inversor é a bolinha. Tá? A bolinha sempre vai indicar um inversor. Né? Então, por exemplo, se eu tiver esse circuito assim, como é que é a minha saída aqui? A minha saída vai ser igual ao quê? A A invertido, né? Vezes o B. End o B. Não concordam? Ó, o que está entrando na minha porta lógica? Tem o A aqui, e depois que o A passa do inversor, ele vira A invertido, né? Sim. Então, a minha saída aqui é A invertido vezes o B. Mas eu também poderia desenhar este circuito do mesmo jeito, sem nenhum prejuízo para o meu entendimento, desta forma aqui, ó. Esse circuito seria exatamente o mesmo. A invertido vezes o B. Tá? Porque quem é que denota um sinal de inversão? É a bolinha, né? Ou pequeno círculo, como ele gosta de chamar. Entenderam? Sim. Tá? Então, os dois são a mesma coisa. Os dois circuitos. O mesmo vale se tu botar a bolinha depois do end ali, né? Daí vai inverter o resultado total. Se tu botar isso aqui, ó. Vamos fazer aqui, então, o que o colega falou.
né? Como é que fica a minha saída aqui do meu circuito? A minha saída é A vezes B, né? Só que a operação toda está ao contrário, invertida, né? Aí toda aquela tabela verdade da end, ela se inverte, né? Aí na realidade ela vai ser sempre 0 quando qualquer uma das minhas entradas, ela vai ser sempre 1 quando qualquer uma das minhas entradas for 0. Ele vai inverter. Deixa eu explicar melhor aqui, né? Se eu tenho aqui, ó, um inversor aqui na saída, né? Eu peguei esse circuito aqui, continuei ele e botei um inversor na saída dele, né? Aqui, então, eu botei A vezes B, tudo invertido. Aí eu vou inverter todos os resultados. Né? Eu vou inverter todos os resultados. Deixa eu apagar aqui. Deixa eu botar aqui. A vezes B. Em vermelho, só para... Né? Então, se eu botar esse inversor, eu vou ter aquele A vezes B, e aí eu inverteria todas as minhas saídas, né? Aonde aparece 0 na saída, aqui aparece 1. Aqui vai aparecer 0. Este seria esta saída aqui. Né? E essa aqui é essa saída aqui, ó, antes do inversor. Né? Mas observe que aqui, ó, o traço de inversão está sobre toda a operação. Pergunta, que eu não vou resolver agora. A vezes B. Tudo invertido. É isso aqui, né? Isso é a mesma coisa que A invertido vezes B invertido? Não. Não é. São coisas diferentes. Isso aqui, ó, é igual a isso aqui, né? Isso aqui é igual a isso aqui. Isso aqui seria a mesma coisa que eu tivesse botado mais um inversor no B aqui, ó. Né? Aí daria bem invertido e bem invertido, né? Então, isso seria a mesma coisa que isso. Como é que eu sei que são coisas diferentes? Só porque o desenho é diferente? É por isso que eu sei que são diferentes? Não. Eu sei que são diferentes porque as tabelas verdades são diferentes. Eu não fiz aqui as tabelas verdades, mas elas são diferentes. Tá? Então, eu vejo que um circuito é diferente do outro pela tabela verdade. Porque ele pode ter os componentes dispostos de forma diferente, mas pode ter a mesma tabela verdade. São circuitos equivalentes. No caso aqui, não. As tabelas verdades vão ser diferentes também. Tá? Mas isso a gente vai ver com mais calma também mais para frente. Ó, aqui um exemplo de um circuito. Usando inversor. Então, só vamos, a gente encerra esse. Deixa eu ver o que tem mais para frente. Tá. A gente encerra esse slide aqui, aí eu encerro a aula. Né? O que eu tenho nesse inversor aqui? Eu tenho essa chave ligada aqui e esse resistor aqui para limitar a corrente, né, quando eu fecho a chave. Minha pergunta, com o botão aberto, assim, quanto que vale a minha saída? 1. Com o meu botão aberto, a minha saída é igual a 1. Por quê? Porque com o meu botão aberto, o meu nível lógico aqui é 0, né? Concordam? Né? Se está aberta a chave, tu não tem nenhum caminho para os 5 volts. Ou se o resistor não tem corrente nenhuma aqui passando por ele, né, ele tem que ter 0 volts dos dois terminais. No momento que tu fecha a chave, tu vai dar um curto-circuito dos 5 volts para esse ponto. Né? Então, se tu vir aqui, planeta, azul. Então, se tu fecha um curto-circuito aqui, aí a tua saída vira 1.
e, consequentemente, quer dizer, a tua entrada aqui vira 1, consequentemente, a tua saída vira 0, tá? Essas chavezinhas que vocês vão ter que montar no Tinkercad, tá? Porque não tem lá um botão que é 1, 0, tu tem que fazer essa ligação dos 5 volts, 0, tá? Que é o que a gente vai ver na próxima aula, então. Eu vou mostrar um pouco do Tinkercad. O início da próxima aula vai ser com o Tinkercad. Então, por favor, pessoal, façam a conta de aluno de vocês lá, tá? Certo? Uhum. Entendido? Tranquilo. Tá? Então tá, eu avisei vocês, tá, que não dá para a gente mudar o esquema, né? Vai ter que ser essas 2 aulas de 1 hora aí, então vai ser sempre tiro curto. Certo? Mas eu vou tentar avançar sempre à medida que, né, eu achar que vocês estão indo bem, assim, entendendo bem as coisas. Eu vou evitar muito, assim, conteúdo que vocês têm que aprender sozinhos. Então, a ideia aqui é tentar reduzir os conteúdos e tocar ficha nas aulas presenciais mesmo e passar só exercício. Vamos ver até onde que a gente vai conseguir sustentar esse modelo. Tá, pessoal? Então, agradeço a atenção de vocês, agradeço aos que participaram, agradeço aos que não participaram, porém, se puderem, participem mais da aula, e é isso aí. Feito, pessoal? Feito. Professor, valeu. Feito. Tchau, Então, senhor. tá. Tchau, boa tarde.